Você está se sentindo preso? Nesse episódio você vai ver como Jesus libertou Barrabás e como ele vai libertar você. Aproveite e deixe aqui nos comentários como foi ser livre. Lucas 23, versículo 13. Agora chega, né? Eu vou ler. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo a uma rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e eu não achei nenhuma base para a acusação que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte, portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta o Cristo Barrabás, Barrabás, solta o Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando-lhe soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois eu o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu: vou fazer a vontade deles. E ele libertou um homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Já sussurrei de quem que nós estamos falando, né? Eu não quero hoje aqui advogar em prol de Barrabás, mas eu tenho algumas informações que talvez você não saiba a respeito de Barrabás, e é o que eu vou te incitar ao longo dessa mensagem toda, para que nós, como filhos de Deus, como pessoas inteligentes que somos, possamos fazer não julgamentos, porque nós não somos juízes, para que nós façamos melhores análises de toda a situação, seja da política que está acontecendo no país, ou seja, deste contexto bíblico que a gente vai falar hoje. O livro dos apócrifos, quem não sabe o que é apócrifo? O apócrifo é um livro que não está aí nessa Bíblia sua. Apócrifo é um livro que apócrifo quer dizer sem assinatura, alguém que não assinou, que não se sabe a autoria, ou não se sabe, por exemplo, quando eu mandava cartinhas para a Fabiana escondido na igreja, né? Eu mandava sem o nome, era uma cartinha apócrifa. Né, embora não tinha mais ninguém que pudesse, né, cobiçar ela, então acho que no fundo ela lia e sabia que era eu mesmo, então eu mandava a cartinha e mesmo sem assinatura, eu suspeito que ela imaginava que pelo menos era eu. Então o livro apócrifo é aquele livro que não está na sua Bíblia, porque o canon, porque os concílios das pessoas que resolveram quais livros entrariam na Bíblia, resolveram que alguns livros não são totalmente fidedignos ou não são totalmente condizentes com os demais livros. Mas a história dos livros apócrifos e tudo aquilo que se conta lá, diz que Barrabás era um zelote. O que era um zelote? Um cara zeloso. Ou seja, ele era do partido dos zelotes, que era um outro partido, assim como os fariseus, como os saduceus, como os escribas. Não, morreu o Zé Povo. Não, gente. Os essênios. Chega. E como um zelote, assim como um fariseu, a maioria de nós pensa num fariseu e fala: lá vai um fariseu. Ser fariseu não era algo ruim. Ser fariseu era ser zeloso da lei de Deus, embora seja um extremista, né? Um crente xiita, uma pessoa que inclusive matava em nome de Deus. Paulo, por exemplo, como um fariseu, autorizou ou determinou várias mortes como essa, inclusive a última morte que ele assistiu foi a morte de Estevão, e ele segurou as roupas de Estevão e dali para frente ele se converteu. Mas acredita-se que Barrabás era um zelote como esse, que na verdade zelava pelas coisas, pela lei judaica, e naquele momento da história, Jerusalém vivia uma dominação romana. Então ele era um desses insurgentes. Quem já assistiu lá a série dos filmes? Insurgentes, divergentes. Ele era um insurgente como esse, ou seja, revoltado contra o sistema de dominação contra Jerusalém, assim como um dia o Egito dominou Israel, assim como um dia os assírios dominaram Israel, assim como um dia o Império Otomano dominou sobre Israel, os islâmicos dominaram sobre Israel, a Babilônia dominou sobre Israel, Roma também dominou sobre Israel e talvez tenha grandes domínios, inclusive, até hoje. Então,
Zelote, na verdade, ou o próprio Barrabás aqui, ele meio que estava na figura de um protestante, alguém que protestava a respeito da boa guarda da lei de Deus ou da lei judaica. E nesse contexto todo, nessas brigas, nesses motins, nessas coisas todas, acabou por bem ao governo daquela época prendê-lo. E então ele estava preso e ele seria condenado, ele seria de alguma forma crucificado. Aliás, a cruz que estava sendo fabricada, que foi fabricada, foi uma cruz fabricada para ele, que com certeza tinha medidas ou tinha padrões, altura, estatura, seja lá o que for, tudo diferente da pessoa de Jesus. E naquela época, na época das festas bíblicas, era comum, no momento da festa, soltar um preso, para que é como se fosse um ano de graça, ou um momento de graça, um momento em que era dado um favor para alguém. Então, naquele momento da festa, podia se soltar alguém. E calhou de, naquele momento, exato momento, Jesus estar nas mãos de Pôncio Pilatos, que foi o cara que resolveu, nas últimas horas, lavar as mãos, dizer, gente, eu já procurei diversas formas de culpar a Jesus, e eu não acho, porque Jesus não dava respostas erradas. Na verdade, ele perguntava assim, você disse que você é o rei dos judeus? Não, você que disse. Você disse que não sei o que lá, não sei o que lá? Não, tu dizes. Você se diz ser o filho de Deus? Tu dizes. Boa lição de Jesus. Não sabe o que responder? Afirma que o outro está perguntando. Pelo menos você não se sai tão mal na resposta. Aliás, há um ditado que diz assim, é melhor que você se cale e deixe que os outros pensem que você é um idiota, do que você abrir a boca e tirar a dúvida deles. Entendeu? É melhor que... Não entenderam? É melhor que você se cale e deixe os outros pensar que você é besta, do que você falar e tirar a dúvida da pessoa que realmente você é besta. Então Jesus dava respostas completamente sábias, mas não foi o suficiente para poder livrá-lo, porque na verdade aquele contexto, tudo que acontece na Bíblia, seja no Velho ou seja no Novo Testamento, são figuras, são imagens, são profecias, são predições daquilo que vai acontecer em algum momento da história. Aquele Barrabás que estava preso representava na verdade eu e você, pessoas que de alguma forma estamos presos em algum sistema ou estamos presos por alguma condenação, seja ela devida ou não, né? O Emerson inclusive falou que cumpriu a penalidade dele, né? Ele puxou a cadeia dele dos pontos, está repreendido, né? Ele puxou os pontos dele, eu também já cumpri suspensão de habilitação, já vou cumprir outra, porque tem um monte de gente tomando ponto no meu nome, né? Só o sangue, mas Jesus veio para aquele exato momento e Barrabás foi salvo pelo gongo. Não sei se vocês já viram essa expressão, salvo pelo gongo. O gongo é aquela... tipo uma panela assim da China, que quando você bate faz tom, salvo pelo gongo. É uma expressão para dizer que alguém foi salvo na última hora, foi salvo no último instante. Pode ser que alguns dias depois daquele evento, Barrabás literalmente sairia daquela cadeia e iria subir naquela cruz. Mas então apareceu Jesus e Barrabás, mesmo sendo considerado culpado, mesmo sendo considerado ali um assassino, embora assassinato não seja algo tão esquisito para a Bíblia, porque Davi mandou matar, Paulo orientou matar, Moisés matou um homem, várias mortes na Bíblia aconteceram, e isso nunca foi um problema, mas naquele momento exato, mesmo tentando defender a lei de Deus, ele estava sendo condenado, acusado de assassinato. E eu estou aqui te sugerindo analisar melhor a situação para você não julgar alguém que de alguma forma também estava tentando fazer algo bom, mas como os romanos de alguma forma nos ensinam que tudo que é contra nós, que tudo que é diferente de nós é completamente demoníaco, talvez não seja bem assim, talvez seja sempre tempo de analisar as coisas, seja do passado, seja do presente, ou seja do futuro. Mas o fato é que Jesus tomou o lugar de Barrabás e naquele instante Barrabás literalmente foi liberto. A multidão clamava por Barrabás, Cristo ou Barrabás? Aí a gente diria Cristo, né? Mas naquela época eles disseram ao contrário, Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E Barrabás literalmente foi solto. E então Jesus foi crucificado numa cruz fora do padrão, crucificado numa cruz que tinha medidas diferentes, porque aquela cruz não foi fabricada para ele. O Filho do Homem não veio para ser... de alguma forma punido por cada um de nós, mas no momento, na caminhada, isso eu estou falando em relação à criação de Deus desde o início, mas no momento em que o homem caiu, então passou a ser o papel de Jesus vir intervir pela humanidade. Queria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, para que a gente fizesse essa outra leitura. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acharam? Acharam?
Então tá bom, diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou a potestade dos ares, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Esse texto é sempre utilizado quando vai se falar a respeito de graça, quando vai se falar a respeito do amor de Deus. Acho que não tem ninguém aqui que não conheça a graça de Deus. O que é graça? É um favor, é um dom, é uma benesse, é um presente que Deus nos dá, é um favor imerecido. Ou seja, quando a gente de alguma forma recebe um presente que de maneira nenhuma nós mereceríamos. Este foi o papel de Jesus em nosso lugar, quando sofreu as nossas culpas, quando sofreu as nossas condenações. Eu sei que todos nós somos cristãos, todos nós somos da casa, mas eu senti de relembrar isso para nós todos hoje, ou para alguns de vocês que mais precisem, ou que mais queiram. Jesus, de fato, foi enviado à terra para sofrer no nosso lugar todas as condenações que nós havíamos de sofrer. E eu estava lendo uma ilustração a respeito de um menino que amava maçãs vermelhinhas. A mãe dele falou assim: dá um nome aí para o menino, para eu não ficar chamando ele de menino. Hã? Robert, meu filho, não é mais para você pular a cerca da vizinha e roubar as maçãs dela, porque não pode fazer isso, isso é um crime, Robert. Você não pode mais roubar as maçãs dela. Você está ouvindo? Estou ouvindo, mamãe, deixa comigo. Deixa comigo é a frase perfeita para cair de novo, ou para errar de novo. E aí o Robert ia passando os dias, o Robert olhava aquela maçã bonita. No início a maçã era pequenininha assim, aí a maçã foi crescendo, ficou do tamanho daquela argola, aquela coisa vermelha, suculenta, ali é quase uma manga, né? É a maçã de Itu, maçã daquelas grandes que não tem no Brasil. E aquela maçã foi crescendo, foi ficando bonita, só faltava escorrer assim uma gota de mel, de caramelo, e o Robert olhava aquela maçã, e aí a mãe dele pegou uma vara verde. Aí quem é dos interior que apanhava de vara sabe, eu, graças a Deus, nunca apanhei de vara, apanhava de correia, de chinelo, partoba, havaiana de pau, esse tipo de coisa, mas de vara verde ainda bem que eu nunca apanhei. Você já apanhou, Ivan? Parabéns, Deus te faça feliz. E naquele contexto, o Robert falou: oxe, mãe, para que é isso daí? Ele falou: isso daqui é para te bater se você pular a cerca que eu estou falando para você não pular. Aí o Robert todos os dias, né, passava por aquela cerca, olhava assim, porque se você pular aquela cerca, eu vou te dar uma surra, menino, mas eu vou te dar uma surra, a Nara sempre fala isso, né? Eu vou te dar uma surra tão grande que você vai se arrepender de ter nascido. E Robert olhava e passava por aquela macieira, liberdade para dentro da cabeça. Aleluia. Robert passava e olhava aquela macieira e ele desejava, até que um dia ele não se aguentou e ele pulou a cerca e foi lá e pegou as maçãs. E aí ele comeu. De repente ele olhou e lembrou: a minha mãe com aquela vara, né? Com aquele olhar da esposa do Julius, como é que é o nome da... a Rochelle, né, que vai me acabar, minha mãe vai me trucidar. E aí realmente ele voltou para casa, não tinha como ele enganar, porque tinha maçã no bolso, tinha a casca da maçã no dente, cheiro de maçã, tudo de maçã, o rosto vermelho, saiu correndo, aquele desespero. E a mãe dele falou: olha, Robert, eu falei que você sofreria uma punição e você vai ter que sofrer a punição. Aí, nós todos somos mestres em melodramas, né? Não, mãe, pelo amor de Deus. Eu nunca apanhei gente na vida, porque a gente fazia um drama tão grande. Minha mãe não aguentava correr atrás da gente. E o meu pai já esquecia rápido, então a gente quase nunca apanhava, né? Graças a Deus. Mas o bebê não vai escapar dessa não, tá filmando, né? Quando você crescer, você vai ouvir essa. E
Mãe, não me bate, pelo amor de Deus, eu não fiz isso por mal, eu só queria comer uma frutinha, tal. E ela falou, Robert, não vai ter jeito, você vai ter que apanhar de qualquer jeito. E o Robert chorou, Robert gritou, Robert esperneou, Robert saiu de manhã, voltou de tarde, e ela com a varinha verde na mão, esperando para poder bater nele. Ele falou, Robert, só tem um jeito de eu te livrar. Porque assim, a minha palavra foi dita e ela vai ter que ser cumprida. Então eu vou inverter de lugar com você e você vai cumprir a punição em mim. Porque alguém vai precisar apanhar. A punição precisa ser aplicada. Né? Aí o Robert falou, pronto, fechou. Você me bateu a vida toda, né? Agora eu vou pegar a varinha e você vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Mas graças a Deus, né, Robert era um filho convertido, ele leu os mandamentos, ele ouviu dizer que tem que honrar o pai e a mãe. Robert também ouviu dizer que na lei civil do Brasil, filhos que batem nos pais perdem o direito à herança, né? São considerados bastardos. Então Robert pensou melhor e falou, não vou fazer isso. Mas olha que bonito a necessidade de que quando Deus profere uma palavra, seja ela para acontecer ou para não acontecer, para fazer ou para deixar de fazer, ela precisa literalmente acontecer. Então a Bíblia é clara em dizer que um dia todos nós, a gente costuma dizer assim, o pecado deles era meu, o pecado que ele sofreu era meu, as chibatadas que ele levou eram para ser todas minhas, a prisão que Jesus levou era para ser minha, os açoites que ele levou, até mesmo a cruz que ele sofreu era para ser minha. Ou seja, esse é o grande papel de Jesus na humanidade, vir sofrer no nosso lugar as condenações, assim como nós começamos falando sobre condenação. E aí eu estou falando tudo isso para te esclarecer que condenação é diferente de provação, que condenação é diferente de tribulação, que Jesus um dia levou a nossa condenação, ou seja, um dia o homem, representando a toda a humanidade, caiu e ele seria punido, ele seria enviado, talvez para o inferno, para um lugar onde se há realmente punição, mas aí veio Jesus e pediu autorização ao Pai para morrer em nosso lugar, porque sem sangue não havia remissão de pecados, então o sangue precisava ser derramado de qualquer forma. Então, muitas pessoas já morreram, já se entregaram no lugar de alguém, ou já se mataram no lugar de alguém. Inclusive, pasmem, diz também os apócrifos que Barrabás se converteu no futuro. E Barrabás, depois de convertido, pregou muito a respeito da palavra de Deus, e um dia foram matar Pedro. Barrabás entrou no lugar e não deixou matar Pedro. Mas é a história, não se sabe, não há como comprovar pela nossa própria Bíblia. Mas várias coisas acontecem e de alguma forma não estão ainda ou não foram relatadas na nossa Bíblia. E aí talvez você fique pensando, nossa, literalmente o Tiago está pregando para defender o Barrabás. Não, gente, eu não estou defendendo o Barrabás. Mas você sabe o que significa Barrabás? Bar significa... Aqui tem um nome na Bíblia chamado Bar Jonas, né? O filho de Jonas. Bar significa filho. E Abas significa pai. O nome de Barrabás significava filho do pai. Desde o início, errando ou não errando, Deus sempre teve um plano na vida de Barrabás, e era do plano de Deus, era da vontade de Deus salvar a Barrabás. Então a gente não pode olhar para ele e dizer, é um pobre, miserável, desgraçado, ele matou o nosso Salvador. Não, quem matou o Salvador foram as culpas e as iniquidades de toda a humanidade. Barrabás, na verdade, foi um ícone, assim como esse que está para ser preso ou não, que de alguma forma colaborou na história de Jesus na humanidade. Ele precisava, como uma figura, tomar o lugar, Jesus precisava tomar o lugar de Barrabás para ser preso em lugar dele e a seguir ser condenado por uma coisa que ele não fez. Eu não estou defendendo o de agora, tá? Mas Jesus foi literalmente condenado por uma coisa que ele não fez. Agora, o apócrifo também diz que o Barrabás ele se entregou, Pedro ia ser crucificado e no futuro foi mesmo, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Então, Barrabás entrou no lugar de Pedro e foi crucificado. Mais para frente diz que Pedro também entrou no lugar de João Marcos e foi crucificado. Olha que bonito, a história da Bíblia narrando diversas pessoas tentando a todo custo, ao preço do próprio sangue, ao preço da própria vida, se entregar para que a mensagem de Deus fosse levado adiante. Então, todos os dias a gente olha, a gente acorda, a gente meio que esmorece, acorda frio, acorda fraco, acorda cansado, e a gente acaba desvalorizando o tamanho do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Eu não estou dizendo com isso que você vai acordar amanhã e a sua vida vai ser um mar de rosas, porque, aliás, há um ditado que diz assim, no final tudo melhora. Se ainda não melhorou, é porque não chegou ao final. Pronto, é só esperar
Porque lá no final, tudo vai melhorar. Só que na vida e no mundo, nós teremos aflições. E a aflição também é diferente de tribulação, como é diferente de provação e é diferente de condenação. O que Jesus veio nos fazer é nos dar o direito à vida eterna. Mas aqui neste mundo, se você não correr atrás... eu acho que você postou uma coisa hoje. Não, foi o seu irmão que postou uma coisa hoje. Sim, o sucesso pode vir do dia para a noite. O Paulo postou lá no Facebook. Só que demora uma vida inteira até acontecer essa noite, né? Então... todos nós podemos avançar, podemos crescer, podemos ir longe nas coisas de Deus, mas é necessário que todos nós soframos as tribulações, as provações que a gente passa no dia a dia. Só que o mais legal disso tudo é que nós temos direito à nossa vida eterna, nós temos direito à nossa salvação, porque alguém pagou esse preço por cada um de nós. E eu vou finalizando tudo isso que eu queria te dizer hoje, para te relembrar que em Cristo nós somos livres desses dogmas. Dogmas são verdades inatacáveis. Dogmas é como crença limitante. Nós somos livres da possibilidade de sermos presos pelo pecado. Nós caímos sim, sempre, 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 mas nós não somos obrigados a cair, não somos obrigados a pecar. Em Jesus nós somos livres das tradições, porque se você avaliar bem, a maior parte das tradições não levam para lugar nenhum, são só tradições, 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 tradições. E por fim, nós somos salvos da perdição eterna e da condenação eterna. Então nós podemos sempre celebrar a Deus por conta disso, porque um dia, quando nós éramos para sermos condenados, quando nós éramos para passar por esta vida sem ser nada e sem ser ninguém, alguém se entregou por cada um de nós, alguém nos deu esse direito de salvação, alguém nos deu esse direito de vida eterna, e portanto, diante disso, nós podemos celebrar a Deus. Sim, tendo nossas dificuldades, Deus nos deu, Ele mesmo tomou, vai ter as provações, vai ter as tribulações, vai ter todas as dificuldades, mas em Cristo, e espiritualmente falando, nós somos mais do que vencedores. O resto, como diz por aí, literalmente, a gente corre atrás. Então eu queria te convidar para você ficar de pé, para nós orarmos a respeito disso, para que você consiga acreditar, para que você consiga reacreditar que de fato um dia Jesus se entregou por você, porque na maioria das vezes isso virou um jargão, isso virou um chavão, uma coisa de se dizer na igreja. Mas é muito mais do que isso. Essa verdade, que essa sim é uma verdade inatacável, essa sim é uma verdade inabalável. Ou seja, não importa o que a gente pensa, não importa o que a gente creia, nós fomos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Não importa se você guarda 10 mandamentos, se você guarda 613 mandamentos, não importa se você dá a sua oferta, se você não dá a sua oferta, se você corta o cabelo, se você não corta o cabelo, se você faz coisas ou você deixa de fazer coisas. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação literalmente vem da graça. Então nunca mais se deixe ser julgado por alguém. Se Jesus eu perguntei para uma pessoa, você é abstinente? Ela falou o quê? Eu falei, não é. Já sei que não é, deixa para lá. Mas ser ou não ser, não importa, mas isso agrada a Deus. Guardar ou não guardar isso, aquilo outro, também não importa, mas agrada a Deus. Então o que eu estou te chamando hoje volte para uma vida que agrada a Deus. Se preocupe se você vai cair, se você vai pecar, porque assim como o menino, o Robert, né, o filho de Francisco, filho do Milton, o Robert que caiu por uma bobeira, por uma sandice, nossa, que legal ir lá e fazer aquilo, mas depois a dor que ele sofreu foi infinitamente maior, ele não podia bater em si mesmo, ele teria que bater na mãe, e aí eu não sei quem bateu na mãe, mas alguém teve que levar essa punição. Então Jesus já levou essas punições por todos nós, não é tempo de a gente ficar se vitimizando, se dando de coitado, se dando de, eu sofro, ó vida, ó céus, ó terra, mas alguém literalmente lutou por nós e venceu por nós. A gente vai lá, faz a nossa parte, e no final vai dar tudo certo. Aí eu volto à verdade para dizer, literalmente, gente, no final vai dar tudo certo. Mas o final é na volta de Jesus, é quando Ele voltar, é quando Ele vier nos buscar. O céu sim, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá pranto. No céu não haverá sofrimento. Até lá, vamos ter aflições, vamos ter dificuldades e provações. Então, que a sua oração nesse instante seja, primeiro, para agradecer a Deus, porque Ele de fato se entregou um filho por amor de cada um de nós. Em segundo, pedir que Deus te dê mais e mais e mais responsabilidade para ser grato a Deus pelas coisas que você já tem, pelas pessoas que já chegaram na sua vida, pelas pessoas que saíram da sua vida, pelas coisas que já chegaram na sua vida ou pelas coisas que já saíram da sua vida. Nem toda perda é uma perda. Tem perdas que é uma bênção. Tem pessoas que chegaram e te destruíram. Tem situações que chegaram e destruíram. Teve presentes. Ontem eu vi um presente super bonito. Super bonito.
Mas tem presentes que vêm e abençoam, tem presentes que vêm e amaldiçoam, tem tapas que curam e tem palavras que traem. O convite para essa noite é: analise a vida, analise os fatos, não julgue antecipadamente. O homem aí que sofreu a condenação de 9 anos e meio, representando cada um dos seus dedos, né? Porque ele tem 9 dedos e meio, então foi 9 anos e meio de condenação. Não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, isso não é conosco. E aí eu falo isso para a sua vida pessoal, porque a gente vai sair daqui daqui a pouco, a gente vai sorrir, vai brincar, vai dar risada, vai subir, vai participar da festa de uma família que está acontecendo lá em cima, mas amanhã as crises voltam, amanhã os problemas voltam, amanhã as tristezas voltam, as cobranças voltam, os fracassos voltam, e a gente precisa decidir como vai ou como não vai viver, porque essas coisas definem o quão feliz nós somos. Ou um dia eu quero falar sobre emoções, o quanto sua emoção te aprisiona. Quanto sua emoção te aprisiona? O Corinthians perdeu ou ganhou? Oh, empatou. Tá, em outro jogo que seja, quanto você gritou por um time seu que ganhou? Quanto você vibrou? Nossa, que legal. Mas quanto você vibrou por uma outra coisa que aconteceu? Por exemplo, porque um parente seu sarou de alguma coisa? Ou porque você recebeu determinado elogio? Quanto temos vibrado ou não vibrado nas coisas? O que realmente tem nos deixado alegres ou nos deixado felizes? Ou entristecido ou não entristecido? O que de fato faz a gente ser feliz ou faz a gente ser sofrido, fracassado, lamentável? Então, essa é a minha sugestão de oração para você hoje. Primeiro, que Deus nos ajude a ser gratos por sua entrega. E segundo, que nós realmente consigamos ver mais e mais e mais oportunidades de ser grato a Ele, porque a gratidão é um portal. A gratidão, literalmente, qualquer dia eu vou falar aqui sobre Salmo 53, a gratidão, eu vou falar outro dia. A gratidão literalmente abre bênçãos, abre portas enormes que a gente não faz a menor ideia. Os espiritualistas no mundo falam disso. Gente, agradeça a natureza, olha para a lua e fala: lua, obrigado. Gente, que loucura, fala obrigado para Deus. Mas ele entendeu o princípio da gratidão. Ele está agradecendo pela pessoa errada e dá certo. E você que sabe como fazer o certo para a pessoa certa. Eles agradecem o mar, agradecem as flores. Flor, obrigado porque você faz a fotossíntese e eu posso respirar melhor. E diversíssimas coisas acontecem. Então, vamos orar para que Deus se revele ainda mais para cada um de nós e que no momento final nós sejamos salvos pelo gongo, assim como Barrabás foi um dia salvo pela misericórdia de Jesus, sofrendo uma condenação que não era dele, um açoite que não era dele, uma punição que não era dele, e isso chegou até nós, e nós, assim como Barrabás saiu pregando a palavra de Deus, nós também podemos fazer isso, sem condenações, sem ataques a pessoas de outras igrejas, religiões, denominações. Eles não nos importam. O que importa é sermos gratos ao nosso Deus, o que importa é sermos felizes com o Deus que temos, com a salvação que temos, e andarmos na fé e no conhecimento e na revelação que temos até aqui, porque hoje está ruim, hoje nós vamos chorar enquanto plantamos, mas a alegria virá pelo amanhã, a alegria virá no amanhecer. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, te honramos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade. Pai, nós te pedimos, me ajuda a ser um louco, me ajuda a ser alguém que expressa alegria em todo o tempo da sua vida. Pai, me ajuda a ser uma pessoa fora do comum, me ajuda a ser uma pessoa fora do equilíbrio. Pai, me tira dos níveis do equilíbrio considerados normais para este mundo. Pai, eu quero ser literalmente um lugar onde o Senhor possa habitar em todo o tempo, e que o Senhor habite em todo o tempo. Pai, muito obrigado pela sua entrega um dia, quando se entregou por mim, ou através de cada uma das pessoas que o Senhor me ajudou, me abençoou. Eu te agradeço, Pai, porque um dia o Senhor veio na forma de um Filho amado, Jesus Cristo, aquele que se entregou por cada um de nós, e depois enviou o seu Espírito Santo e nos fez andar uma vida de glória, uma vida de bênção, uma vida de frutificação. Pai, eu te clamo no nome de Jesus Cristo, que todos os dias da nossa vida o Senhor nos dê oportunidades de sermos gratos ao Senhor, porque a gratidão é uma bênção, a gratidão nos eleva, a gratidão nos impulsiona para o sucesso. Pai, eu te clamo no nome de Jesus, nos ensina a viver e a receber o poder da gratidão. Pai, que todos os dias nós olhemos para esse assunto de condenação e nos lembremos que um dia alguém foi condenado em nosso lugar, alguém sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer, e a única coisa que nos resta, e a única coisa que é esperado de nós, é que nós
sejamos livres e falemos deste amor, e falemos dessa liberdade que Cristo entregou por cada um de nós. Pai, eu te clamo no nome de Jesus Cristo, nos dá, Senhor, todos os dias um sorriso nos lábios, Pai, um olhar brilhante que possa demonstrar para as pessoas a alegria do porquê nós vivemos, o motivo da nossa satisfação, o motivo da nossa alegria de vida. Pai, eu te clamo no nome de Jesus Cristo, traga a alegria para cada um de nós, a alegria da salvação. Pai, nos faça todos os dias lembrarmos que o Senhor se entregou por cada um de nós, mesmo que nós não merecêssemos, porque isso não veio das nossas obras, isso veio do dom, isso veio da graça, isso veio deste favor que nós nunca merecemos, mas o Senhor nos amou muito mais do que podemos entender ou merecer, e o Senhor se entregou por cada um de nós. Pai, eu te clamo, nos ajuda a sermos felizes em Deus, nos ajuda a sermos pessoas que de fato causam inveja nos judeus, ou que causam inveja neste mundo tão mal, tão caído, tão deprimente. Pai, que as pessoas olhem para a nossa vida e desejem ser como nós somos, desejem estar onde nós estamos, desejem fazer aquilo que nós fazemos, que a salvação que há em cada um de nós seja um troféu para o Senhor apresentar neste mundo, que nós reconhecemos o seu valor, que nós reconhecemos a alegria e a salvação que o Senhor fez e entregou para cada um de nós. Pai, muito obrigado mesmo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos fez felizes, o Senhor nos dá liberdade todos os dias de rompermos para as tuas coisas. Pai, nós te clamamos agora, no nome de Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado, porque o Senhor insistiu em cada um de nós, e ainda vem insistindo, e ainda vem salvando, e ainda vem nos ajudando, vem investindo em cada um de nós, do seu tempo, do seu amor, da sua atenção, quando o Senhor poderia fazer qualquer outra coisa que lhe apraz. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado dos nossos planos, cuidado dos nossos desejos, porque o Senhor é que bem sabe os planos que tem a respeito de cada um de nós, planos de paz, planos de bênção e não de condenação. Pai, nós te somos gratos por tudo isso. No nome de Jesus, nós nunca saberemos o quanto custou aquela cruz para o Senhor, nós nunca saberemos quão foi pesado, quanto foi dolorido, mas nós te bendizemos, nós te glorificamos. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, para sempre, 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 sempre. Se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhe. É isso?